Olá! Venha para a opinião de hoje. Oi, gente! Eu estou aqui para o Arte em Foco e vou falar hoje sobre conservação e restauração. Bem, não sei se todos conhecem o que significa, o que é a profissão de conservador e restaurador. O conservador e o restaurador, ele trabalha muito em cima da história. Por quê? Porque ele trabalha com patrimônio histórico, ele trabalha com objetos de arte, obras literárias, documentos, livros. Cada um, dentro da sua especialidade, traz de volta a originalidade daquele objeto a ser restaurado, daquele patrimônio a ser restaurado, com o mínimo de intervenção possível. Porque a função do restaurador não é modificar, é criar uma situação, criar uma estrutura para que aquela obra, aquele documento, aquele objeto, aquele patrimônio continue existindo e se perpetuando no tempo. Por quê? Porque independente do objeto, ele conta uma história. A história do indivíduo, a história do povo, a história de um país. E por quê? Porque é em cima disso que os historiadores conseguem trabalhar em cima do que já passou, para que a gente possa saber a evolução da humanidade, tá? Então é muito importante. De uns tempos para cá, apesar dessa profissão já existir há bastante tempo, de uns tempos para cá ela se tornou um boom. Muitas pessoas querem trabalhar com isso. Mas existe ainda poucos lugares que dão graduação, dão curso técnico, tem poucos ateliês responsáveis. Então, assim, é uma profissão que ainda aqui no nosso país, ela está tomando um vulto, está crescendo. Mas, para isso, nós precisamos ser responsáveis. O restaurador, ele tem uma responsabilidade enorme quando ele pega um objeto, um livro, um documento, um patrimônio para restaurar. Porque, como eu disse anteriormente, nós temos que trazer a originalidade com o mínimo de intervenção possível. Existem regras, existem materiais e isso tem que ser seguido. Não é à toa que nós temos o IFAM, IBRAM, INEPAC, SECOR, SEIB, entre tantos outros que são associações, tá? São instituições governamentais que lidam com isso. Quando um patrimônio ele é tombado, ele é restaurado. Por isso que muitas vezes leva o dobro, o triplo, o quádruplo tempo que levaria uma reforma, tá? Porque a reforma você vai lá, você faz, tal, pinta, não tem compromisso. A restauração você tem compromisso. Você tem compromisso com a história, você tem compromisso com a evolução. Por que que aquela igreja está ali? Quando ela foi construída? O que que aconteceu? O que que deixou de acontecer? Então isso é importante, isso conta uma história. Como os objetos, obras de arte. Obras de arte também. Então, por exemplo, o que que seria das obras de Portinari, de Rembrandt, de Van Gogh, se não existissem os restauradores, os conservadores? Porque o ideal é se ter mais conservadores até do que restauradores. Porque quando chega na restauração, é porque a peça, a obra, o patrimônio, ele já está numa situação que não consegue mais ficar sem uma intervenção. Então isso é muito importante, gente. Acho que quem tem interesse no assunto, vale a pena pesquisar. Hoje em dia tem até bastante literatura,
tá? Nós temos aqui no Rio a UFRJ como graduação, nós temos várias pós, nós temos vários cursos técnicos. Então, assim, vale a pena procurar quem gosta, tá bom? Se informe, tá? E até a próxima. Deixe o seu joinha.